E aí galera, tudo bom? Bem, esse é um vídeo de introdução à química orgânica. Ao longo dele eu vou explicar para vocês um pouco sobre a origem da química orgânica, o conceito de química orgânica, as características do carbono, que é o principal elemento dentro da química orgânica, a formulação dos compostos orgânicos, representações gráficas para os compostos orgânicos, outras representações, classificação do carbono e classificação das cadeias orgânicas. Bom, de início eu vou falar sobre o contexto histórico e o conceito. Inicialmente, a química orgânica era compreendida como área da química que estuda os compostos sintetizados em organismos vivos. Até que em 1828, Friedrich Wöhler, esse carinha da foto, conseguiu sintetizar um composto orgânico em laboratório, a ureia. Atualmente, os compostos orgânicos são interpretados como compostos do elemento carbono. Uma maneira simples de identificar materiais orgânicos seria sabendo se o material é combustível, visto que a grande maioria dos compostos orgânicos reage com O2 em uma reação de combustão devido à alta eletronegatividade do oxigênio em relação ao carbono e ao hidrogênio. Havendo energia de ativação suficiente, o O2 ganhará na disputa pelos elétrons nas ligações entre carbonos e hidrogênios, liberando energia e formando compostos com menos energia, CO2 e H2O. Bom, dando continuidade, é importante dizer que os compostos orgânicos existem graças às propriedades do carbono, e são elas que eu vou explicar. Existem 6 elétrons na sua eletrosfera, estando 4 deles na última camada ou camada de valência, o que significa que para completar a regra do octeto, ele deverá realizar 4 ligações covalentes, adquirindo assim mais 4 elétrons para a camada de valência. As ligações simples do carbono são equivalentes, então, segundo a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, a geometria de um carbono que possui apenas ligações simples será um tetraedro, com um par de elétrons em cada vértice. Porém, as ligações do carbono não são necessariamente simples, podendo ele realizar também ligações duplas ou triplas. O carbono pode se ligar a diversos elementos diferentes. Apesar de ser classificado como ametal, ele possui baixa eletronegatividade, o que permite formar ligações covalentes com metais também. Os principais elementos que se ligam ao carbono são o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Portanto, eles são chamados de elementos organógenos. A última propriedade do carbono é a possibilidade de ele formar cadeias, sendo esta a mais importante, já que nenhum outro elemento da tabela periódica é capaz de formar cadeias tão extensas e variadas como o carbono. Um carbono ele pode ser classificado em 4 tipos. O carbono primário, que está ligado a apenas um carbono, o carbono secundário, que está ligado a 2 carbonos, o carbono terciário, que está ligado a 3, e o carbono quaternário, nessa imagem tem um erro no último, seria carbono quaternário, que é o que está ligado a 4 carbonos. A classificação é de alta importância na química orgânica, em que tanto os carbonos como suas cadeias devem ser classificados. O carbono é classificado de acordo com a quantidade de outros carbonos ligados a ele. Bem, para representar as substâncias orgânicas, deve-se conhecer os tipos de fórmulas químicas existentes. A fórmula percentual ou centesimal informa a porcentagem em massa de cada elemento na substância. A fórmula mínima representa a proporção em número de átomos de cada elemento. A fórmula molecular, o mais utilizado dos tipos de fórmula, indica exatamente quantos átomos de cada elemento há na molécula. A fórmula estrutural representa a estrutura da molécula, indicando a posição de cada átomo e de cada ligação. Por último, a fórmula de Lewis, semelhante à estrutural, representa os pares de elétrons e as ligações por meio do pareamento destes. Na química orgânica, a representação mais utilizada é a fórmula estrutural, por ser a mais completa e útil para indicar cadeias carbônicas, visto que a posição de cada átomo e de cada ligação são essenciais para identificar uma substância orgânica. Bem, é, essa não é a única maneira essas fórmulas que eu expliquei, elas são as mais comuns, mas na hora de se representar, além da fórmula, a representação da cadeia, existem diferentes modelos, e por isso eu vou para o próximo slide, que são representações alternativas. Em uma fórmula estrutural, todos os carbonos que não estiverem realizando 4 ligações na representação terão implicitamente hidrogênios ligados a eles, de uma forma que a regra do octeto seja completada. Uma maneira de simplificar uma fórmula estrutural é condensá-la, como na figura que eu iria apresentar, que é essa daqui. Bem, a cadeia também pode ser representada sem utilização de letras ou números, apenas com traços em formato de zigue-zague ou de uma forma geométrica, caso a cadeia seja cíclica, o que abordaremos mais tarde nas classificações de cadeias, em que os vértices apresentam carbonos e as arestas as ligações, como nas figuras. Outras, como na figura. Outras representações, como o modelo em perspectiva, o modelo cavalete, a projeção de Fischer, o modelo Stickball e o modelo Space-Fill,
também podem ser utilizados na química orgânica, mas com menor frequência. Bem, aqui na imagem vocês podem perceber a fórmula condensada, que seria uma maneira de condensar as fórmulas sem ter que necessariamente fazer grandes linhas carbônicas. A fórmula de traços, que foi a que eu expliquei em relação aos vértices e arestas, e a fórmula molecular, que é a mais comumente utilizada no meio químico. Em relação à classificação do carbono, a classificação é de alta importância na química orgânica, em que tanto os carbonos como suas cadeias devem ser classificados. O carbono é classificado de acordo com a quantidade de outros carbonos ligados a ele, podendo ser primário, se ligado a um carbono, secundário, se ligado a 2, terciário, se ligado a 3, o quaternário, se ligado a 4, como eu havia explicado anteriormente. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. O carbono forma ligações múltiplas. O carbono liga-se a várias classes de elementos químicos e o carbono forma cadeias. E, como eu falei anteriormente, é uma característica invejável, eu diria, que o carbono possui em relação aos outros elementos. Já tratando-se das cadeias, as cadeias são classificadas por 5 critérios. Elas podem ser aberta, ou acíclica, que é um sinônimo, se possui 2 ou mais extremidades livres, ou fechada, que também tem como sinônimo cíclica, se possui pelo menos um ciclo completo. Normal, que tem por sinônimo reta, se possui apenas carbonos primários e secundários, ou ramificada, se possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Homogênea, se todos os carbonos estiverem interligados, ou heterogênea, se houver pelo menos um heteroátomo, átomo diferente de carbono entre os carbonos. Saturada, se houverem apenas ligações simples entre carbonos, ou insaturada, se houver pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Alifática, se não houver anéis aromáticos, e aromática, se houver pelo menos um anel aromático. Anéis aromáticos são ciclos de 6 carbonos que possuem 3 ligações duplas intercaladas por ligações simples. Por efeito da ressonância, o anel aromático também é representado como um círculo no lugar das ligações, já que estas estariam deslocalizadas. Bem, esse é o fim do vídeo. Eu espero ter conseguido explicar toda essa introdução à química orgânica. Eu passei para você que está aí assistindo a questão das classificações dos carbonos, da importância do carbono e do que realmente é a química orgânica, que deixou de ser, né, um simples estudo dos compostos sintetizados pelos seres orgânicos, mas sim o estudo dos elementos formados a partir do carbono, que é um elemento com muitas peculiaridades. Bom, agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima. Vamos agora resolver algumas questões. Desenhe a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Nessa questão, devemos primeiro identificar os carbonos, pois o carbono é o elemento principal em uma substância orgânica, e a partir dele vamos realizar ligações com o restante dos átomos. Na alternativa A, temos a substância CH4O. Essa substância possui apenas um carbono e outros 5 átomos ligados a ele. Como não tem como o carbono realizar 5 ligações por si só, segundo a regra do octeto ele realiza apenas 4, deve-se ligar o carbono a um oxigênio e a 3 hidrogênios. Como o oxigênio realiza 2 ligações, ele realizará a segunda ligação dele com o hidrogênio restante, completando assim a fórmula estrutural do CH4O. Na alternativa B, temos a substância CH2O. Essa substância possui um carbono e 3 átomos ligados a ele. Como o carbono deve realizar 4 ligações, ele deverá necessariamente realizar uma ligação dupla. E essa ligação dupla tem que ser com o oxigênio, já que ele é o único aqui que poderia realizar 2 ligações. O hidrogênio realiza apenas uma. Então, essa seria a fórmula estrutural do CH2O. Na alternativa C, temos a substância CH5N. Há 6 átomos ligados a apenas um carbono. Então, devemos ligar o carbono ao nitrogênio. Como o nitrogênio realiza 3 ligações segundo a regra do octeto, ele poderá ser ligado a 2 hidrogênios e o carbono será ligado aos outros 3, totalizando 5 hidrogênios, um nitrogênio e um carbono. Essa é a fórmula estrutural do CH5N. E por último temos o hidrocarboneto, o C3H8, também conhecido como propano. O propano
possui 3 carbonos ligados a 8 hidrogênios. Distribuindo os hidrogênios pelos carbonos, descobrimos que não é necessário ligações duplas ou triplas, visto que a quantidade de hidrogênios completa perfeitamente a regra do octeto nessa substância. Então, essa é uma cadeia carbônica saturada. Desenhe todas as estruturas possíveis para a fórmula C3H6. Vimos anteriormente que o hidrocarboneto de 3 carbonos, que possui a maior quantidade de hidrogênios, visto que não realiza nenhuma ligação dupla, tripla ou fecha um ciclo de carbonos, é o propano, o C3H8. Então, o C3H6 terá que realizar alguma ligação dupla ou fechar algum ciclo para excluir essa quantidade de hidrogênios entre o propano e ele. Vamos dispor então os 3 carbonos. Primeiro, realizando, vamos fazer uma cadeia aberta. Podemos fazer uma ligação dupla e só. No momento que a gente faz essa ligação dupla, esse carbono deixa de ter 3 hidrogênios e passará a ter apenas 2 ligados a ele. E esse carbono deixa de ter 2 e passará a ter apenas 1. Esse aqui continuará tendo 3, totalizando 6 hidrogênios. Então essa estrutura é uma estrutura possível para a fórmula C3H6. A outra estrutura possível seria fechando algum ciclo. Como há 3 carbonos, é possível fechar um ciclo. Seria basicamente isso aqui. 3 carbonos interligados, formando uma espécie de triângulo, em que cada carbono será ligado a 2 hidrogênios, totalizando 6 hidrogênios, formando então a fórmula C3H6. Isso seria o mesmo, em questão de representação, que isso. Apenas. Não ficou muito bonito, né? Pronto. Também não ficou muito bonito, mas seria um triângulo, basicamente, onde cada vértice, a ânoda de cada vértice representa o carbono e os hidrogênios estão implícitos. Como último desafio, vamos classificar algumas cadeias carbônicas de acordo com a legenda. A cadeia A é aberta, insaturada, pois possui uma ligação dupla entre carbonos, homogênea, pois não possui nenhum heteroátomo, ou seja, nenhum átomo que não é carbono entre carbonos, normal ou reta, já que não possui nenhum ramo, ou seja, nenhum carbono terciário ou quaternário, e alifática, já que não possui nenhum núcleo aromático. Já a cadeia B possui as mesmas características da A, com exceção de duas. Ela é saturada, já que ela não possui nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos, e ela é ramificada, já que ela possui um carbono terciário, como vocês podem ver. A cadeia C é aberta, saturada, normal ou reta, alifática, porém ela é heterogênea, já que ela possui um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono entre carbonos, que seria o oxigênio. E por último, a cadeia D é cíclica, ou seja, fechada, insaturada, já que possui ligações duplas entre carbonos, homogênea, não possui nenhum heteroátomo, ela é ramificada, pois possui carbonos terciários, e ela é aromática, já que ela possui um núcleo aromático, que seria esse aqui, também conhecido como anel aromático.